Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, meus irmãos. Mais um dia, mais uma quarta-feira, com gotas de esperança. O que seria de nós sem esperança? Vamos pedir a Jesus e a Deus Nosso Senhor que nos abençoe e que tenhamos cada dia mais uma fé raciocinada, jamais perdermos a fé, jamais perdermos a esperança, jamais deixarmos de crer nesse Deus que nos ama incondicionalmente. O tema de hoje é ditado pelo Espírito de Joana de Anjos e psicografado pelo querido Divaldo Pereira Franco. E o nome da mensagem: Com Deus Sempre. E a primeira mensagem, número 1, com Deus sempre. Eu peço permissão para ler. Abraçaste a cruz do serviço espiritual e defronta as dificuldades. Se os amigos desconsideram os teus esforços, criam-te embaraços, impõem-te pesados contributos, de paciência e humildade, avinagrando tuas aspirações, confia em Deus e não te relegues ao pessimismo. Afeiçoa-te ao devotamento fraterno e abre os sentimentos à solidariedade e ao amor. Se os conhecidos descreem dos teus propósitos, caluniam-te, apontam-te com duestos astros e indébitas acusações, porfia com Deus e não diminuas o ardor da ação. Oferta-te as causas enobrecedoras e doas os teus esforços dignificantes aos postulados que te produzem renovação. Com Deus sempre é o nome da mensagem. É impressionante que nós, quando estamos em descaminhos, somos muito criticados. Porque bebe, porque é viciado, porque vive em orgias, porque está em mau caminho, porque não são, enfim, nós somos tão criticados quando caminhamos em descaminhos. Quando nós resolvemos a mudar e de repente uma claridade se faz em nosso caminho, em nosso coração, que abrimos o coração para a fé em Deus, que é o nosso Pai, em Jesus, que é o caminho, verdade e vida, e que nós começamos a demonstrar atitudes enobrecedoras que fazem com que realmente creiam que nós mudamos, começamos a receber críticas também. Como somos meninos espirituais ainda, como somos pequeninos, não podemos ver mal. Se a pessoa está mal, a maledicência cai em cima e critica de todas as maneiras. Quando resolvemos a mudar e seguir esse Deus que é o nosso Pai e que Jesus veio testemunhar a beleza, a bondade, a generosidade desse Pai que não castiga, nós começamos a receber críticas. Porque ficou fanático. Porque ficou doente agora. Porque agora só segue, está diferente, não vai mais nada, não tem prazer, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, agora metido a fanático. Não é assim, meus irmãos. Seguir Deus raciocinadamente, sem fanatismo, sem ficar gritando, sem ficar louvando, sem gritando para as pessoas que têm que seguir ou coisa parecida, que cada pessoa é uma pessoa. Nós não podemos chegar, não, tem que seguir Deus, tem que seguir Jesus. É um problema da pessoa. Agora, as nossas atitudes mudadas, evidentemente, do mau caminho para o bom caminho, isso reflete nas pessoas. E muitas vezes, por inveja, caem em cima de nós, através de maledicência, de calúnia, de coisas assim avinagradas que machucam, que caluniam. Que isso era assim, assado, isso é mentira. Essa fé dele é efêmera. Isso ele está se fazendo que é para aparecer. Geralmente é assim.
Nós somos meninos, é como eu repito, meninos espirituais que ainda não compreendemos que há possibilidade de mudarmos, que nós podemos mudar para o caminho do bem, que nós podemos seguir esse Deus que nos ama, esse Jesus que é caminho, que nos leva a Deus. Puxa, a mensagem que Ele nos deixou, as mensagens que esse Cristo veio para nos acordar, ecoam por todo o universo há mais de 2000 anos e nós ainda não conseguimos interagir com Ele. Ainda somos vítimas de críticas, ou criticamos, ou maldizemos, ou caluniamos. Para quê? Eu pergunto, para quê? Está na hora de começarmos a mudar a maneira de ser. Nós podemos mudar, não precisamos ficar fanáticos, ficar doentes, nada de loucura. A coisa bem raciocinada, bem calma, com tranquilidade, com atitudes de caridade, com atitudes de amor, com atitudes de perdão, com atitudes de solidariedade com a humanidade. Ser fraterno, ser terno, ser amigo, mudar a maneira de ser. Ser humilde, que faz parte, não humilde querendo aparecer, botar uma estátua na frente de casa, aqui mora o humilde. Não, em absoluto. É as atitudes humildes é quem demonstra quem somos. Não precisamos gritar que fazemos isso, que fazemos aquilo e aquele outro, em absoluto. É fazer em nome de Deus. A humildade em nome de Deus, a caridade em nome de Deus, todo caso de bem é em nome de Deus. Nos faz muito bem, nos melhora, nos acalma, nos tranquiliza. Nós somos outras pessoas, ficamos outras pessoas, porque todos somos irmãos. Ora, podemos ser hoje uma pessoa, amanhã outra pessoa. A mesma pessoa, mas mudando, digo, as atitudes dessa pessoa. Hoje eu estou num caminho errado, hoje eu estou no caminho para acertar e amanhã estarei no caminho certo, caminhando em direção a quê? A luz maior que é Deus, que é o nosso Pai. É isso que nós devemos fazer. Não valorizar críticas, não valorizar maledicência, não valorizar calúnia. É um problema de quem falar. Sejamos nós a atitude do amor, do bem e da paz. Que coisa maravilhosa quando nós temos em nosso coração uma fé raciocinada, uma fé imbatível, uma fé sem discussão. Que cremos em Deus e cremos com amor, cremos com calma, com paciência, cremos e crer em Deus é viver muito melhor. E aqui vamos citar mais, continuar a ler mais um pouco o que Joana de Anjos dita para nós. Se os familiares se referem ao teu passado de erros ou às tuas impossibilidades de superação das falhas morais que ainda tisnam teu caráter, ama com Deus, não recuando na empresa. Viu? Temos um passado já que éramos criticados, que éramos caluniados, que era um passado maus caminhos, dos vícios, das orgias, seja o que for. Se ainda até os familiares ainda nos criticam, eles vão achar. Eu vou contar uma historinha. Eu fui um alcoólatra, bebia muito, fumava muito. E evidentemente que era criticado por todos, porque eu era um bêbado. Todas as pessoas que bebem é um chato, sinceramente falando para vocês, é um chato. Ou ele emocionalmente se comove, chora, ou ele briga, ou ele enfim, é um sujeito que fora de si está no álcool. Então eu fui um bêbado assim, um bêbado romântico, eu era romântico, muito romântico. Então era um xarota dessa, vamos falar bem, perdoa as coisas chulas que estou falando, mas estou falando, já passei dos 60, posso falar sobre eu. Então eu era um bêbado chato, um verdadeiro chato. Enquanto tivesse bebida, todo mundo ia embora da festa. Enquanto tivesse uma garrafa de bebida ali, eu estava até terminar. Saía dali, evidentemente, tinha parado. Mas de repente tomei uma atitude na vida.
Eu achei que eu estava me matando, eu achei que eu estava sendo chato, que eu já estava sendo até preterido por certas pessoas, que eram pessoas boas, já estava sendo preterido, era sendo evitado, já não era convidado para isso, já não era convidado para aquilo. Eu notei que eu estava sobrando. Em vez de me afundar mais no álcool, eu comecei a pensar, por quê? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Chegou numa situação tal que eu resolvi, eu vou acabar com a minha vida. Não tem mais sentido viver. É no álcool, é cigarro, é orgias, é coisa, eu vou acabar com a minha vida. Eis que, como é que são as coisas? Eu já falei isso, estou falando de novo. Eis que a Casa Paz e Amor em Porto Alegre, que é um centro espírita, fui recebido pelo presidente da casa, do qual tivemos 3 horas conversando. Foi a época que eu ia me suicidar. Que um amigo meu que era espírito, que depois me deixou na casa espírita, eu sou espírita até hoje, ele deixou de ser espírito, me levou para lá. Foram 3 horas e meia de conversa com o presidente da casa. Saí de lá com o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E a partir dali, meus irmãos, não foi o Espiritismo que mudou essa coisa toda, mas foi a minha vontade de querer mudar. E quando mudei, que deixei de cigarro, que deixei de álcool, que resolvi ter uma vida melhor, ter uma vida decente, não uma vida de anjo em absoluto, não virei anjo, muito pelo contrário, ainda muito fiz bobagem. Mas pelo menos estava são, estava consciente, fazendo coisa, porque meu trabalho era muito estressante, evidentemente, muito saí do ar com brigas, coisa parecida, devido ao meu trabalho. Mas a minha atitude mudou, a minha maneira de ser mudou. O que aconteceu? Começou as críticas. Deixou de beber. Isso aí é 1 ano, 2, daqui a pouco está indo entre nós. Eu conheço bem. Isso era da orgia. Isso vivia em festa. Isso vivia às noites em festas. E vai voltar a beber. Isso vai voltar a fumar. Em vez da ajuda de receber a moral dos pseudos amigos, caíram madeando, dizendo que eu não ia me recuperar, porque eu era um bêbado e bêbado eu voltaria a ser. Mas eis-me aqui, com meus 84 anos, 48 anos sem um pingo de álcool na boca, sem cigarro na boca, não virei santo em absoluto, continuo, mas estou melhor, com atitude melhor, creio em Deus plenamente, creio nesse mestre, creio nos espíritos que muito me intuem, principalmente esse mentor que nunca preenche esse vácuo da minha falta de intelectualidade, ele está sempre junto comigo, me inspirando, me intuindo para que eu possa cada vez mais levar a palavra para meus amigos como exemplo. Nós somos criticados por estar mal e somos criticados por estar bem. É incrível, nós somos. Vejamos bem, sintamos bem o que é isso. Muitas vezes mudamos e as pessoas não lembram, em vez de lembrar, em vez de apontar, olha como melhorou, graças a Deus ele deixou da bebida, ele está melhor. Não. Eu conheço bem a criatura, isso vivia na farra, isso vivia bebendo, isso vai voltar a fazer. Não são capazes, não receba, você não espere elogios ou incentivos para que você continue melhor, não espere. Vem a calúnia, vem a maledicência. Infelizmente, é a dor, é a coisa do ser humano, é a inveja. É a maledicência, é o prazer de falar mal das pessoas. Isso em todos nós tem essa coisa, é uma coisa que está em nós, de repente aflora e olha nós maldizendo fulano, porque eu conheci porque era assim, assim, assado. Como senhoras que acontecem, problemas que recaem na vida e de repente mudam e mudam para sempre, mas não deixa, fica aquela mancha.
E ficam acusando e lembram, não são capazes de dizer, mudou completamente, está melhor, está bem na vida, graças a Deus, não se perdeu mais, continua num caminho de luz, continua bem. Não, nós lembramos a mancha daquele passado que ela praticou. Não é uma tristeza? Ainda 2000 anos e pouco que o Cristinho teve aqui. E nós continuamos sem mudar. E nós continuamos a maldizer, e nós continuamos a caluniar, continuamos a maltratar, a machucar as pessoas com palavras difíceis, avinagradas. Meu Deus, um dia, essa humanidade, eu creio nesse mundo que será regenerado, esse mundo de regeneração que será o nosso planetinha. Talvez eu não esteja aqui, mas da onde eu estiver, eu quero ver o meu coração, com o meu amor, com todo o meu coração, esse mundo com uma humanidade melhor, sem doença, sem dor, sem maledicência, sem guerra, sem nada. Não é uma felicidade ver um mundo assim que você vive, que o planeta é tão lindo, tão belo, mas nós, humanos, fazemos guerra. Nós brigamos, nós caluniamos. Quantos chefes caem por ser puxado o tapete, uma expressão vulgar, mas puxa o tapete do outro por maledicência, para pegar o cargo do outro, por inveja, por isso, por aquilo, pelo aquilo outro. Meu Deus, como temos que mudar, como precisamos de Deus, meu Deus. Estamos sem Deus ainda. Quando é que nós vamos acertar o caminho com o Cristo e caminhar como Ele caminhou, no amor, na luz, na paz, na esperança? E aqui encontra-se diante da experiência nova que a fé raciocinada te propõe e entusiasma-te. Se os companheiros descrentes e servis à ignorância tentam manter-te nas redes encarceradoras da sombra e do vício, insiste com Deus e não tenta. Se nós temos a certeza que estamos no caminho da luz, no caminho da paz, no caminho que nos leva a Deus, não tenhamos mais medo. Podem falar, podem maltratar, podem caluniar, seja o que for, nós vamos seguir o que o nosso coração diz, porque aí já estamos com o Cristo e o Deus Nosso Senhor em nossos corações. E quando Ele estiver em nós, não teremos mais nada, não ouviremos maledicência, não vai nos atingir a descrença, não vai nos atingir, nada vai nos atingir, porque nós, claro que vamos ter as provas, porque estamos na Terra, as provas vão nos atingir, porque é resgate, nós estamos num planeta de resgate, o hospital, como eu falei, que o planetinha é um hospital de doentinhos, todos nós temos dívidas, mas quando nós estamos no caminho da luz, evidentemente que as dores são menores. A aceitação das provas com resignação são muito melhores e abençoadas por Deus, porque cada reencarnação é o perdão de Deus Nosso Senhor. Então por que nós vamos de repente nos desesperar? Nós estamos no caminho certo, nós estamos à luz, nós estamos numa doutrina que nos consola, que nos conforta e que nos leva sempre para o caminho da luz. É simplesmente, não é que você tem que ser espírita para mudar, não é absoluto, você tem que ter Deus no teu coração e Jesus, porque você melhora. Qualquer religião, desde que a sua fé não seja uma fé fanática, uma fé doente, que queira consertar o mundo. Não, consertemos a nós mesmos. Nós estamos aqui como devedores, nos consertando, nós vamos nos iluminando, e nos iluminando nós vamos chegando ao caminho da luz, que é o caminho que o Cristo nos conduz. Esse é o pensamento. Não deixemos nos levar por nada. Não deixe, se falam, se maltratam, se caluniam, já falei, estou repetindo, mas por favor, não nos deixamos levar por coisas efêmeras, por coisas materiais, por dinheiro, por isso, por aquilo. Não é a verdadeira fortuna. A verdadeira fortuna
é o que temos a fé raciocinada em nós. É Deus Nosso Senhor em nós, é Jesus em nós, é o nosso anjo da guarda em nós. É sempre assim que nós vamos levar até o fim a nossa vida. E quando partirmos desse planetinho, possamos partir melhores, com a alma mais livre de tantas coisas efêmeras, de tantas doenças, que já que viemos para resgatar, que possamos resgatar com muita resignação, com muito amor, deixando para lá todas as coisas más e vamos para o caminho do bem. Não é tão bom viver? Não é maravilhoso viver cada dia? Cada dia um tesouro maravilhoso que Deus nos dá para que possamos cumprir a nossa prova, as provas que nós somos devedores. Então vamos pagando aos pouquinhos com esses dias maravilhosos que Deus nos conserva. Olha esse velhinho aqui, está aqui ainda na terra e deve bastante. Claro que vai ficar mais um pouco. Deus concedeu-me mais uma compulsória para me ficar. Ele acha que eu devo ficar mais um pouquinho. Curtindo? Não. Só tirando de mim as provas, o resgate que eu vim para, de repente, repor aquilo de mal que eu fiz para os outros. Tenho vidas e vidas anteriores e, evidentemente, sou um devedor se nasci aqui na Terra, mas sou um devedor consciente, sou um devedor que aceita com resignação as suas provas, que está passando por dificuldades, mas que está aceitando com muito amor a Deus Nosso Senhor e a Jesus. Então, medo de quê? Do que eu tenho medo? Que Deus de repente me chame? Olha que beleza! Então é sinal que eu já fiz alguma coisa, que eu já estou melhorando, que eu já posso ter partido, quem sabe? Deus Nosso Senhor é o nosso Pai, Ele sabe tudo, soberanamente justo e bom. Mais um pouquinho. Sempre com Deus, na treva exterior e íntimo, Deus é claridade. Na guerra incessante e impiedosa, Deus é paz. Na sociedade e no abandono, Deus é companhia. No sofrimento, no problema e na amargura, Deus é a solução. No trabalho e na dificuldade, Deus é apoio. Na emergência e no desespero, Deus é auxílio. No fracasso e na queda, Deus é misericórdia. Em qualquer circunstância, na dor ou na felicidade, no abandono ou no amor, na glória ou no insucesso, Deus é o Pai amoroso de todos os instantes, velando e zelando, paciente e incansável, desdiante dos tempos e dos espaços, em favor de todos nós. Amados, quer mensagem mais linda do que essa? Nos trazendo toda essa sabedoria de Jonas de Anjos, nos incentivando para que não fujamos do bem, que não fujamos do amor, que em todas as circunstâncias, nas dores, nas angústias, nas doenças, em todos os momentos, tenhamos sempre a certeza que Deus não vai nos desamparar e nunca vai nos desamparar. Em qualquer circunstância, Deus é sempre conosco. Temos a certeza de mudarmos, mas mudarmos para o bem, mudarmos para o amor, mudarmos para a caridade, mudarmos para a fraternidade, ser solidário com todos. Que beleza viver quando estamos no caminho da luz. A cruz é menos pesada. A verdadeira cruz o Cristo carregou. A nossa cruz é um gravetinho. Não nos queixamos tanto, não precisamos nos queixar. A cruz é um graveto, é apenas um graveto. Olha a cruz que Ele carregou por nós e morreu nos perdoando com o maior amor de todos os amores. O que nós temos que nos queixar? O que nós temos que estar chorando? Porque perdemos isto, porque perdemos, nada é nosso, tudo é um empréstimo que Deus Nosso Senhor nos dá.
paremos um pouco desses queixumes de lamúrias, paremos de dar valor à maledicência, à calúnia, paremos com tudo isso aí e vamos nos amar. Nos amar não como um narcisista, mas um amar com Deus, um amar com Jesus, um amar sempre, um perdoar sempre, sempre no caminho da luz. É isto que nos leva para sempre o melhor. Que sejamos nós os primeiros a dizer: ah, como estamos bem, ah, como estamos melhor. Muito obrigado, ó Deus Pai de amor, por tanto que nos é. Muito obrigado, Jesus, pelo caminho, pela verdade, pela vida que nos leva sempre a Deus. Deus sempre, sempre Deus. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, meus amigos.